Capítulo 25. Quando acordo, tenho uma breve, porém deliciosa, sensação de felicidade que está de uma forma ou de outra conectada com Pita. Felicidade, é claro, é um complemento absurdo a essa altura, já que, pelo andar da carruagem, estarei morta em um dia. E esse é o cenário mais otimista, se eu for capaz de eliminar o restante do grupo, incluindo a mim mesma, e fazer com que Pita seja coroado como vencedor do massacre quaternário. Ainda assim, a sensação é tão inesperada e gostosa que me grudo a ela, ao menos por alguns momentos. Antes que a areia dura, o sol quente e a coceira na minha pele exijam um retorno à realidade. Todos já estão de pé e observando a descida de um paraquedas na praia. Junto-me a eles para uma outra entrega de pão. É idêntica àquela que recebemos na noite anterior. 24 pãezinhos do Distrito 3. Isso nos dá 33 ao todo. Cada um de nós pega 5, deixando o outro de reserva. Ninguém diz, mas 8 será o valor exato da divisão depois da próxima morte. De alguma maneira, à luz do dia, fazer piadas sobre quem vai estar ali para comer os pãezinhos perdeu toda a graça. Quanto tempo ainda vai durar essa aliança? Acho que ninguém esperava que o número de tributos baixasse tão rapidamente. E se eu estiver errada a respeito dos outros estarem protegendo Pita? E se tudo foi puramente acidental? E se não passou de uma estratégia a fim de ganhar a nossa confiança para que nos tornássemos vítimas fáceis? E se eu não estiver entendendo o que realmente está acontecendo? Espera aí, não há nenhum se em relação a isso. Eu não entendo o que está acontecendo. E se não entendo, é hora de Pita e eu darmos o fora daqui. Sento-me ao lado de Pita na areia para comer meus pãezinhos. Por algum motivo, é difícil olhar para ele. Talvez tenha sido por causa de todos aqueles beijos ontem à noite. Embora nós dois nos beijarmos, não seja mais nenhuma novidade. Talvez nem tenha representado nenhuma diferença para ele. Pode ser que seja por eu saber que nos resta tão pouco tempo. E por estarmos tão envolvidos em tantas propostas cruzadas no que concerne a quem deve sobreviver nesses jogos. Depois de comermos, pego a mão dele e o levo até a água. Vamos, vou te ensinar a nadar. Preciso levá-lo para longe dos outros, para um local onde possamos discutir a separação. A coisa vai ser espinhosa, porque assim que eles perceberem que estamos rompendo a aliança, nos tornaremos alvos instantâneos. Se estivesse realmente ensinando-o a nadar, eu mandaria tirar o cinto, já que o objeto o mantém à tona. Mas o que isso importa agora? Então, apenas mostro a ele as braçadas básicas e o deixo praticar na água rasa. No início, reparo em Joanna nos vigiando, mas com o tempo ela perde o interesse e vai tirar um cochilo. Fênix está tecendo uma nova rede, a partir de trepadeiras, e Beatty brinca com o fio. Sei que o momento chegou. Enquanto Pita nada, descubro uma coisa. As feridas que restam em mim estão começando a descascar. Esfregando delicadamente um punhado de areia para cima e para baixo em meu braço, limpo o que sobrou dos ferimentos, revelando uma pele nova por baixo. Interrompo o treinamento de Pita sob o pretexto de mostrar a ele como se livrar das feridas que coçam e, enquanto nós dois nos esfregamos, menciono a nossa fuga. Escuta, agora só restam 8. Acho que está na hora da gente se mandar, digo baixinho, embora duvide que algum tributo possa me ouvir. Pita balança a cabeça em concordância e vejo que ele está avaliando a minha proposta, calculando se nossas chances serão grandes. Quer saber? Diz ele. Vamos ficar por aqui até que Brutus e Enobar estejam mortos. Acho que Beatty está tentando montar alguma armadilha para eles agora. Depois disso, eu prometo que a gente vai embora. Eu não estou totalmente convencida, mas se sairmos agora, teremos 2 grupos de adversários em nosso encalço. Talvez 3, porque quem é que pode saber o que se passa pela cabeça de Chef? Além do mais, tenho relógio para enfrentarmos. E também temos que pensar em Beatty. Joanna só o trouxe por minha causa, e se sairmos, ela certamente matará. Então eu lembro. Não posso proteger Beatty também. Só pode haver um único vitorioso e tem de ser Pita. Preciso aceitar isso. Tenho que tomar decisões baseadas apenas na sobrevivência dele. Tudo bem, digo. Vamos ficar até que os carreiristas estejam mortos, mas depois vamos embora.
Eu me viro e aceno para Fennec. Ei, Fennec, venha cá! A gente descobriu como deixar você bonitinho de novo. Nós três raspamos as feridas de nossos corpos, ajudando uns aos outros a tirá-las de nossas costas, e saímos com a mesma coloração rosada do céu. Aplicamos uma outra rodada de remédio, porque a pele parece delicada demais para a luz do sol, mas a aparência não é nem um pouco ruim, e vai ser uma boa camuflagem na selva. Biri nos chama, e parece que durante todas essas horas se mexendo o fio, ele efetivamente bolou um plano. Acho que todos nós concordamos que nossa próxima tarefa é matar Brutus e Enobari, diz ele suavemente. Duvido que nos ataquem novamente de maneira direta agora que estão em número menor. Poderíamos caçá-los, imagino, mas é um trabalho perigoso e exaustivo. Você acha que eles descobriram a coisa do relógio? Pergunto. Se não descobriram, vão descobrir logo logo. Talvez não de maneira tão específica quanto nós, mas eles devem estar sabendo que pelo menos algumas das zonas estão protegidas por campos de força e que o mecanismo segue o modelo circular. E também o fato de que o nosso último combate foi interrompido pela intervenção de um idealizador dos jogos não vai passar despercebido a eles. Sabemos que isso foi uma tarefa de nos desorientar, mas eles devem estar se perguntando por que isso foi feito, o que também pode fazer com que percebam que a arena é um relógio, diz Biri. Então acho que nossa melhor opção vai ser montar nossa própria armadilha. Espera aí que eu vou acordar a Joanna, diz Fennec. Ela vai ficar uma fera se achar que perdeu alguma coisa assim tão importante. Ou não, murmuro, já que ela está sempre uma fera, mas não o impeço, porque eu mesma ficaria com raiva se fosse excluída de um plano a essa altura do campeonato. Quando ela se junta a nós, Biri pede que nos afastemos um pouquinho para que ele tenha espaço para trabalhar na areia. Rapidamente, desenha um círculo e o divide em 12 fatias. É a arena, não representada com os traços precisos de Pita, mas com as linhas toscas de um homem cuja mente está ocupada por coisas bem mais complexas. Se vocês fossem Brutus e Enobari, sabendo o que sabem agora sobre a selva, onde vocês se sentiriam mais seguros? Pergunta Biri. Não há nenhum traço de superioridade ou condescência em sua voz, e ainda assim, não consigo deixar de pensar que ele me faz lembrar um professor tentando dar uma aula para algumas crianças. Talvez seja a diferença de idade ou simplesmente o fato de Biri ser provavelmente 1 milhão de vezes mais inteligente do que nós. Onde estamos agora? Na praia, diz Pita. É o local mais seguro. Então por que eles não estão na praia? Diz Biri. Porque nós estamos aqui, diz Joanna impaciente. Exato. Nós estamos aqui. Nós tomamos posse da praia. Agora, para onde vocês iriam? Diz Biri. Penso na selva mortífera, na praia ocupada. Eu me esconderia no limite da selva. Assim poderia fugir se alguém me atacasse. E também poderia espionar a posição dos outros. E também para comer, diz Fennec. A selva é cheia de criaturas e plantas estranhas, mas, observando a gente, eu saberia que a comida do mar é segura. Biri sorri para nós, como se as respostas que demos tivessem superado todas as suas expectativas. É isso, muito bom. Agora o que eu proponho é isso aqui. Um ataque às 12 horas. O que acontece exatamente ao meio-dia e à meia-noite? O raio atinge a árvore, digo. Sim. Então, o que estou sugerindo é que, depois do raio do meio-dia, mas antes do raio da meia-noite, passemos o meu fio daquela árvore até a água salgada, que é evidentemente altamente condutora de energia. Quando o raio surgir, a eletricidade vai viajar pelo fio em direção não só à água, mas também à praia circundante, que ainda vai estar molhada por causa da onda das 10 horas. Qualquer um em contato com aquelas superfícies naquele momento específico será eletrocutado, diz Biri. Há uma longa pausa enquanto todos nós digerimos o plano de Biri. Parece um pouco fantástico demais para mim, até mesmo impossível. Mas por quê? Já montei milhares de armadilhas. Por acaso isso não é apenas uma armadilha de maiores proporções e dotada de componentes mais científicos? Será que funcionaria? Como é que podemos ao menos questioná-la? Nós, tributos treinados para pescar, cortar lenha e retirar carvão. O que podemos saber sobre utilizar recursos energéticos do céu? Pita questiona. Esse fio vai mesmo ser capaz de conduzir tanta energia assim, Biri? Ele tem uma aparência tão frágil, parece que vai pegar fogo num instante.
Ah, vai queimar sim, mas só depois que a corrente estiver passado por ele. Ele vai funcionar mais ou menos como um fusível, na verdade. Só que a eletricidade vai viajar por ele, diz Billy. Como é que você sabe? Pergunta Joanna, demonstrando claramente ainda não estar convencida. Sei porque fui eu que inventei isso, diz Billy, como se estivesse ligeiramente surpreso. Na verdade, ele não é um fio comum. Assim como um raio não é um raio natural, e nem a árvore é uma árvore verdadeira. Você conhece árvores melhor do que qualquer um de nós aqui, Joanna. Elas já estariam destruídas depois dos raios, não estariam? Estariam, sim, responde ela, de modo taciturno. Não se preocupem com o fio. Ele vai fazer exatamente o que estou falando, assegura-nos Billy. E onde é que nós vamos estar quando isso acontecer? Pergunta Fennec. Na selva, a uma distância segura, responde Billy. Então os carreiristas também estarão seguros, a menos que estejam próximos da água, observa. Exato, diz Billy. Mas toda a comida do mar ficará cozida, diz Pita. Provavelmente muito mais do que a comida, rebate Billy. É bastante possível que eliminemos definitivamente a capacidade do mar de nos fornecer alimento. Mas vocês encontraram outros itens comestíveis na selva, não é, Katniss? Encontramos sim, nozes e ratos, digo. E temos patrocinadores. Bom, nesse caso, acho que a comida não será um problema, diz Billy. Mas como somos aliados e o empreendimento necessitará de todos os nossos esforços, a decisão de tentar ou não isso cabe a vocês 4. Nós somos alunos mesmo, completamente incapazes de contrapor a teoria dele com qualquer coisa que não sejam as preocupações mais elementares, a maioria das quais nem tem qualquer relação com o plano em si. Olhe para os rostos desconcertados dos outros. Por que não? Digo. Se isso falhar, nenhum mal foi feito. Se funcionar, há uma chance bem razoável de matar todos eles. E mesmo que não morram e a gente só consiga acabar com a comida do mar, Brutus e Nobara também perdem uma fonte de alimento. Na minha opinião, a gente devia tentar, diz Pita. Katniss tem razão. Fennec olha para Joanna e ergue as sobrancelhas. Ele não vai participar disso sem ela. Tudo bem, diz ela por fim. De qualquer maneira, é melhor do que ir atrás deles na selva. Duvido que eles entendam nosso plano, já que nem a gente consegue entender a coisa muito bem. Billy quer inspecionar a árvore do raio antes de atar o fio. A se julgar pelo sol, são mais ou menos 9 da manhã. De qualquer modo, temos de deixar a nossa praia logo logo. Então, desmontamos o acampamento, caminhamos até a praia que faz limite com a seção do raio e nos encaminhamos para a selva. Billy ainda está fraco demais para subir a encosta por conta própria, de modo que Fennec e Pita se revezam carregando-o. Deixo Joanna seguir à frente, porque o caminho até a árvore é uma linha reta, e imagino que seja quase impossível a gente se perder. Além disso, posso causar muito mais estragos com uma aljava cheia de flechas do que ela com 2 machados, de modo que sou a mais apta a cuidar da retaguarda. O ar denso e abafado pesa sobre mim. O calor não deu nenhuma trégua desde o começo dos jogos. Gostaria muito que Haymitch parasse de nos mandar aqueles pãezinhos do Distrito 3 e nos conseguisse um pouco mais aquelas coisas do Distrito 4, porque já suei litros nos últimos 2 dias, e embora tenha comido peixe, estou ansiando por um pouco de sal no organismo. Um pedaço de gelo seria uma outra boa ideia. Ou água gelada. Estou grata pelo fluido das árvores, mas ele tem a mesma temperatura que a água salgada, e o ar, e os outros tributos e eu. É como se todos não passássemos dos ingredientes de uma grande e quente panela de ensopado. Quando estamos nos aproximando da árvore, Fennec sugere que eu assuma a dianteira. Katniss consegue ouvir o campo de força, explica ele para Billy e Joanna. Ouvir o campo de força? Pergunta Billy. Só por causa do ouvido reconstruído pela capital. Digo. Adivinha quem eu não estou enganando com essa história? Billy. Porque certamente ele se lembra de ter me mostrado como avistar um campo de força. E talvez seja impossível alguém ouvir um campo de força de um modo ou de outro. Mas seja lá por quais razões, ele não questiona a minha afirmação. Então que Katniss vá na frente e não se fala mais nisso, diz ele, fazendo uma pausa para enxugar o vapor de seus óculos. Não podemos brincar com o campo de força. A árvore do raio é inconfundível, sua imensa altura destacando-a das outras. Pego um punhado de nozes e faço todo mundo parar enquanto me movo lentamente encosta acima, jogando as nozes na minha frente.
Mas vejo o campo de força quase que imediatamente, inclusive antes de ele ser atingido por uma das nozes, porque ele se encontra a apenas 15 metros de distância. Meus olhos, que estão varrendo a vegetação à frente, avistam um quadrado ondulado bem no alto e à minha direita. Jogo uma noz bem na minha frente e a escuto crepitar em confirmação. Fiquei embaixo da árvore do raio, digo aos outros. Dividimos as tarefas. Finnick protege Billy enquanto ele examina a árvore. Joanna afura em busca de água. Pita colhe nozes e eu caço nas redondezas. Os ratos de árvore parecem não ter nenhum medo de humanos, de modo que abato 3 deles com facilidade. O som da onda das 10 horas me lembra que devo voltar. Retorno aos outros e limpo a caça. Em seguida, desenho uma linha na terra a alguns centímetros do campo de força, para funcionar como um lembrete de que devemos nos manter afastados, e Pita e eu começamos a assar nozes e pedaços de carne de rato. Billy ainda está às voltas com a árvore, fazendo não sei o que, medindo isso e aquilo. Em determinado momento, ele arranca uma casca do tronco da árvore, junta-se a nós e a joga contra o campo de força. Ela é repelida e aterrissa no chão, incandescente. Em poucos instantes, a casca volta à sua cor original. Bom, isso explica muita coisa, diz Billy. Olho para Pita e sou obrigada a morder o lábio para não rir, já que isso não explica absolutamente nada a ninguém, exceto a Billy. Mais ou menos nessa hora, ouvimos cliques vindos do setor adjacente ao nosso. Isso significa que são 11 horas. Faz muito mais barulho na selva do que fazia na praia na noite anterior. Ouvimos atentamente. Não é uma coisa mecânica, diz Billy decidido. Eu diria que são insetos, comento. Talvez besouros. Alguma coisa com antenas, acrescenta Finnick. O som fica mais intenso, como se alertado para a proximidade de carne fresca por nossas palavras abafadas. Seja lá o que estiver produzindo esses cliques, aposto que pode nos roer até os ossos em questão de segundos. De qualquer maneira, é melhor a gente sair daqui, diz Joanna. Falta menos de 1 hora para o raio aparecer. Entretanto, não vamos tão longe assim. Seguimos para a árvore idêntica na seção da chuva de sangue. Fazemos uma espécie de piquenique, agachados no chão, comendo nossa carne de caça e nossas nozes, esperando o raio que logo se faz presente. Por solicitação de Billy, subo na copa da árvore quando os cliques começam a desaparecer. Quando o raio estoura, seu brilho é ofuscante, mesmo à distância, mesmo com a forte luz do sol. Ele envolve completamente a árvore distante, fazendo-a brilhar azulada e deixando o ar ao redor carregado de eletricidade. Desço e relato minhas descobertas a Billy, que parece satisfeito, mesmo que minhas palavras não sejam lá muito científicas. Fazemos uma rota circundante para voltar à praia das 10 horas. A areia está macia e úmida, limpa pela onda recente. Billy nos dá a tarde de folga enquanto trabalha em seu fio. Como objeto é sua arma e nós precisamos nos submeter tão inteiramente aos conhecimentos dele, há uma sensação esquisita de estarmos saindo mais cedo da escola. De início, nos revezamos tirando cochilos no limite sombreado da selva, mas no final da tarde, todos estão acordados e inquietos. Decidimos fazer uma espécie de banquete com os frutos do mar, já que talvez essa seja a nossa última chance de aproveitá-los. Sob a orientação de Finnick, gravamos lanços em peixes e catamos crustáceos, até mergulhamos para pegar ostras. Gosto mais dessa última parte, não por ter um grande apetite por ostras. Só comi ostra uma vez na vida, na capital, e não consegui me virar muito bem com aquelas coisas escorregadias, mas é maravilhoso mergulhar e ficar embaixo d'água. É como estar num mundo totalmente diferente. A água é muito clara, e cardumes de peixes das matizes mais brilhantes e estranhas flores aquáticas decoram o leito arenoso. Joanna monta guarda, enquanto Finnick, Pita e eu limpamos e preparamos os frutos do mar. Pita acaba de abrir uma ostra quando eu ouço dar uma gargalhada. Olha isso aqui! Ele está segurando uma pérola resplandecente, perfeita, mais ou menos do tamanho de uma ervilha. Você sabia que se você pressionar bastante o carvão ele se transforma em pérolas? Diz ele seriamente para Finnick. Não se transforma, diz Finnick, dando a conversa por encerrada. Mas eu acabo rindo, lembrando que foi assim que um inábil F. Trinket nos apresentou ao povo da capital no ano passado, quando ainda ninguém nos conhecia. Como carvão pressionado por pesadas dificuldades, prestes a se transformar em pérolas. Beleza surgida da dor. Pita limpa a pérola na água e a estende para mim. Para você.
Seguro a pérola na palma da minha mão e examino sua superfície iridescente à luz do sol. Sim, vou ficar com ela. Pelas poucas horas que me restam de vida, vou mantê-la junto a mim. Este último presente de Pita, o único que realmente posso aceitar. Talvez ela me dê força nos momentos finais. Obrigada, digo, fechando os dedos em torno dela. Olho friamente nos olhos azuis da pessoa que é agora meu grande oponente, a pessoa que me manteria viva às custas de sua própria vida, e prometo a mim mesma que derrotarei o plano dessa pessoa. Vejo o humor se dissipando de seus olhos, que agora fixam-se tanto nos meus que é como se pudessem ler meus pensamentos. O medalhão não funcionou, não é mesmo? Diz Pita, embora Finnick esteja bem ali, embora todos possam ouvi-lo. Katniss? Funcionou, sim, mas não da maneira como eu queria que funcionasse, diz ele, evitando olhar para mim. Depois disso, ele não olha para mais nada além das ostras. Justamente quando estamos a ponto de começar a comer, um paraquedas aparece com 2 suplementos para a nossa refeição. Um potinho com molho vermelho e picante e mais uma porção de pãezinhos do Distrito 3. Finnick, é claro, começa a contá-los imediatamente. 24, novamente, diz ele. 32 pãezinhos nesse caso. Então cada um de nós pega 5, deixando 7, que jamais poderão ser divididos igualmente. É pão para uma única pessoa. A carne do peixe de água salgada, os crustáceos suculentos. Até mesmo as ostras parecem apetitosas, muito melhoradas pelo molho. Nós nos empanturramos até que ninguém consegue mais dar uma dentada, e ainda assim sobra bastante comida. Não vai demorar a estragar, porém, de modo que jogamos tudo de volta no mar para que os carreiristas não se aproveitem dela quando sairmos. Ninguém se importa com as conchas. A onda deverá se encarregar de levá-las. Não há nada a fazer a não ser esperar. Pita e eu nos sentamos na beira da água, de mãos dadas, mudos. Ele fez seu discurso ontem à noite, mas não foi capaz de me fazer mudar de ideia. E nada que eu diga poderá alterar a decisão dele. O tempo dos presentes persuasivos acabou. Mas tenho a pérola, presa no paraquedas com a cavilha e o remédio na minha cintura. Espero que ela consiga voltar para o Distrito 12. Certamente, minha mãe e Prim garantirão que ela retorne a Pita antes de enterrarem meu corpo.